Fala, meu povo, fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Vão se achegando aí nesse mais um conteúdo especial para você, empreendedor. Então você que está chegando aqui agora no ao vivo ou assistindo em outro horário, em outra rede social, eu já peço para que você faça aí as honras, já deixe aí o seu coraçãozinho, o seu joinha. E compartilhe com alguém, pois você nesse momento talvez você já saiba sobre o que vamos falar aqui, o poder supremo do empreendedor. Qual é esse poder supremo? Nós já falamos na parte 1 na semana passada, poder supremo que todo empreendedor possui, que é o poder, o direito de mandar um funcionário embora. E o melhor ainda, né? Nós estamos falando aqui o direito de mandar um funcionário embora sem precisar pagar muita coisa. Que empresário, principalmente quem está começando, não gosta de pagar muita coisa, né? A gente sabe disso. Então, você que está aí conosco no ao vivo ou assistindo em outro horário, já peço para você compartilhar esse conteúdo com alguém que você conhece, que acha que vai ser útil para essa pessoa, com algum empreendedor, algum empresário que você conhece, o poder supremo do empreendedor. E para darmos continuidade no nosso bate-papo, no nosso conteúdo, já vamos chamar aqui a nossa associada do escritório, faz parte aqui da equipe da Almeida Advocacia, doutora Scarlett. Vamos colocar na nossa live. Bora lá, energia pra cima, compartilha aí. Eu quero ver coraçãozinho subindo aí se você tá no ao vivo comigo. Se tem alguém aí no ao vivo comigo, sobe coraçãozinho aí, que a gente gosta de ver um coraçãozinho na live. E compartilha aí, compartilha aí. Faz um bem aí pra sociedade. Muito bom dia, doutora Scarlett. Seja bem-vinda mais uma vez. Estamos juntos. Como você está? Bom dia, tudo bem? Estou aqui no frio. Tá muito frio em Tapetininga. Tô agasalhada, sem nossa não aparecendo frio. E tá chovendo ainda, tá chuviscando. Pior impossível. Não gosto de frio. Faz parte, faz parte. Em vários lugares do Brasil muda. Aqui em São Paulo, capital, já mudou também. Tava calor e do nada caiu. E a gente tem que se adaptar, né? Bom, pelo menos podemos trabalhar quentinho e, né, a maioria de nós trabalhamos aí tudo online hoje em dia, né? Então isso ajuda muito, né? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso poder supremo do empreendedor, empoderar aí os empresários e também levar conhecimento aí, né, para funcionários, para colaboradores, para a sociedade em si, né? E começar aqui do início, fazendo uma breve retrospectiva do que nós falamos. Estamos falando sobre justa causa. Então você que está assistindo aí pela primeira vez, não assistiu ainda a nossa parte 1, mas está salva aqui no Instagram e também está lá no YouTube, tá? Então sobre justa causa, que nada mais é, eu vou falar no meu linguajar claro, cotidiano, e vou deixar para a doutora Scarlett a parte mais técnica e bonitinha, tá? Justa causa nada mais é do que mandar o funcionário embora, porque ele cometeu alguma situação, ele fez alguma coisa errada, e você pode mandar ele embora sem precisar pagar nada, entre aspas, tá? Ou seja, você vai pagar ali algumas coisas, mas nem se compara ao que você teria que pagar se você mandasse o funcionário embora sem justa causa, sem motivo. Então, por isso que é um poder supremo do empreendedor. Que sempre que se preenche algum requisito ali, o empreendedor tem esse poder de mandar um funcionário embora, pagando bem menos, sai bem barato para a empresa. Mas, é óbvio, e já passo aqui para a doutora explicar com as palavras dela, é óbvio que nenhuma empresa gosta de mandar alguém embora por justa causa, porque significa que algo deu muito errado, significa que alguma coisa deu muito errado. Uma empresa, quando ela contrata um funcionário, uma empresa, quando ela contrata um colaborador,
ela contrata pensando em dar certo, ela contrata pensando em que aquela pessoa vai ser produtiva, vai cumprir com as funções dela. Então, quando nós estamos diante de uma situação de justa causa, significa que as coisas não saíram muito certo. Doutora, contigo, justa causa, fala aí de forma mais bonitinha. Vamos relembrar o conceito de justa causa de uma forma bem simples. É você dispensar o funcionário quando ele comete uma falta grave, contendo assim a confiança entre o empregado e o empregador. Esse ato ele precisa estar previsto no artigo 482 da CLT e o empregador ter provas indiscutíveis da falta grave. E se ocorreu essa falta, ele possa comprovar. Caso ocorra algo perante o juízo, o funcionário não aceitar essa demissão por justa causa, ele tem que realmente comprovar que ocorreu essa falta grave. Uau! Então é isso que nós falamos, né, no nosso primeiro encontro. Provavelmente nós vamos enfatizar em todos que a justa causa, como eu disse, a doutora bem mencionou aí, alguma coisa grave aconteceu, mas tudo tem que ser comprovado. Então, nós vamos sempre enfatizar isso aqui. Óbvio que o nosso conteúdo ele é voltado para orientar e municiar aí todos os cidadãos e principalmente o empreendedor, o empresário, para saber que isso é um direito que ele tem, né? Às vezes as pessoas pensam assim, só o funcionário tem direito no Brasil. Tem mais direitos? Sim, mas o empreendedor também possui direitos ali. Por isso que um bom empreendedor, ele sempre vai ter ao seu lado uma consultoria, uma assessoria jurídica, para ele saber quais são os seus direitos, saber andar ali na lei que seja a favor da empresa, né? Enfim, nós já falamos sobre uma situação de justa causa. Não vamos falar para o pessoal aqui hoje, quem quiser vai ver o nosso outro conteúdo. E hoje nós partimos para outro inciso da CLT, né? O artigo 482 da CLT, onde nós tratamos de justa causa. E hoje nós vamos para o segundo inciso, é isso, doutor? Isso, Já exatamente. fala aí para gente o que diz esse inciso e já joga no ventilador para nós quais são essas hipóteses de hoje que nós vamos falar. Então, hoje nós vamos falar sobre a incontinência de conduta e o mau procedimento que estão dispostos no inciso 2 do artigo 482 da CLT, como o doutor Rafael falou. Então nós vamos falar de duas situações que estão no mesmo inciso, é isso? Exatamente. Normalmente, na CLT, nesse rol do artigo 482, é um caso por inciso, mas esse tem dois. Vamos também ver Olha no só. futuro que também tem algumas outras exceções também, que apresentam duas justificativas, duas faltas graves no mesmo inciso. Uau, legal. Então, sou leigo no assunto, tenho pessoas especialistas em cada área ao meu lado, você é uma delas. Então já começa explicando pra gente o que seria essa incontinência de conduta. Quando eu falo a palavra incontinência, eu lembro de bater continência, né? No exército que usa isso. Então, Eu lembro de incontinência seria um digestão. desrespeito, né? Sim, seria uma espécie de desrespeito. A gente também, quando a gente está na faculdade, o professor, para a gente lembrar mais ou menos o conceito, lembra a gente de incontinência urinária. Por quê? Hum, Porque a incontinência de conduta, ela trata de um comportamento desvirtuado do funcionário ligado à sexualidade. uau, Em resumo, é ele praticar qualquer ato que revele uma falta de moralidade sexual e respeito perante o ambiente de trabalho, onde ele exerce suas atividades profissionais. Por exemplo, ele praticar atos obscenos, assédio sexual, enviar conteúdo pornográfico por e-mail para seus colegas, assistir conteúdo pornográfico no computador da empresa, durante o horário de trabalho. uau. É nesse sentido, tem a ver com a moralidade sexual. Então, a incontinência de conduta, você deu já alguns exemplos aí, eu quero citar especificamente alguns. É o funcionário, o colaborador, praticar algum ato que tenha conotação, que tenha relação com a sexualidade. Seja assistir um vídeo, seja praticar algum ato, ou um assédio sexual com algum companheiro de trabalho,
É isso, podemos definir assim. Sim, exatamente. Falou certinho. Recentemente, tem um vídeo que viralizou na internet. Aqui em São Paulo viralizou, não sei se a nível Brasil viralizou, de um casal fazendo sexo. A gente não sabe se é um casal, né? Mas era um homem e uma mulher fazendo sexo na Faria Lima, no prédio, assim, né? Viralizou aqui em São Paulo, em pleno happy hour, a galera filmando. Isso seria um ato de incontinência de conduta, essa situação? Sim, e depois a gente vai citar um exemplo se tem que ocorrer dentro do local de trabalho, fora do local de trabalho, a gente pode também Isso, citar. Vamos deixar todo boa. mundo spoiler. Porque eu vou me colocar como um advogado do casal que estava ali praticando o seu amor. Eu diria que eles estavam fora da empresa, está dentro do mesmo endereço, mas eles estavam na sacada lá num lugar, vamos dizer assim, um lugar onde o pessoal vai para fumar. Talvez eles estivessem no seu horário de almoço, então eles não estavam naquele momento trabalhando, então já dá uma aliviada, e era consensual. Mesmo preenchendo esses requisitos, a empresa ela pode olhar aquilo como um ato atentado ao pudor e enquadrar nisso aí? Ou caberia aí uma defesa para eles? Qual que é a opinião da doutora? Mesmo, na minha opinião, mesmo que, nossa, estava fora do horário de trabalho, horário de almoço, foi nas dependências da empresa. Era na sacada da empresa, se eu não me engano, esse vídeo, mais ou menos. Então, configura sim. Mesmo que não seja Uau! em horário de trabalho, por causa da territorialidade do ato. Caramba, então o cara que trabalha no mesmo lugar que a esposa dele, eles não podem dar uma fugidinha no horário de almoço, ir pro banheiro e fazer alguma coisa. É isso. De maneira que não pode fazer isso. Por isso que muitas empresas evitam, mas muitas empresas têm essa regra de ser, se o marido está, não pode contratar a esposa, mesmo que seja em cargos diferentes, eles não gostam de contratar casais. Uau! Então, já fica aí a atenção para você que está assistindo esse conteúdo, saber o que que pode, o que que não pode. Pode namorar alguém do trabalho? Primeiro você vai ter que ver as regras de conduta ali da empresa. Se pode, vai ter que ser fora. Então, se atente a isso, que não seja no ambiente de trabalho e que não seja no horário de trabalho também, né? Viva o amor, mas viva o amor nos momentos oportunos. É isso. Bom, a doutora citou aí mais algumas situações e eu queria pegar principalmente a questão do assédio sexual, que é muito comum. Tanto o assédio moral como o assédio sexual. E hoje nós estamos falando sobre o assédio sexual, né? É muito comum no meio de trabalho em empresas, principalmente em empresas muito grandes, né? A gente vê muito isso acontecer. Ah, Rafael, então empresa pequena não acontece? Não, não é isso que eu estou falando. Mas via de regra, quando a empresa é muito grande, muitos colaboradores, passa-se a ter uma fiscalização menor, tanto de quem você põe para trabalhar, como no dia a dia de trabalho. Então, acaba que acontecendo mais, né? E essa questão do assédio. Doutora, fala para mim. Vamos falar primeiro na visão da pessoa que sofre um assédio sexual. Ela foi a vítima num ato de incontinência de conduta. O que que essa pessoa precisa fazer para ela se assegurar, né? Deixa eu te ouvir, daí eu vou fazendo mais perguntas. Olha, assédio sexual é bem complicado de se produzir provas de que algo aconteceu. Por isso que preferem não informar a empresa do que aconteceu. Mas é muito importante que haja denúncias sobre, geralmente, a mesma pessoa que numa empresa acaba fazendo isso. Uma relatando, acaba encorajando outras pessoas a denunciarem também. Mas você tem que denunciar para o seu superior, se a empresa tiver um RH, denunciar para esses órgãos dentro da empresa. Porque futuramente
caso fique comprovado com uma maior quantidade de relatos de que realmente temos um abusador dentro da empresa e a empresa realmente não fez nada, ela pode acabar no linguajar se lascando, onde a vítima pode ingressar com uma ação contra a empresa, pois ele não afastou o assediador dela, ela foi obrigada a ter contato com ele de forma no dia a dia. E a empresa não tomar nenhuma atitude que acaba atrapalhando Uau, o psicológico do funcionário, dessa funcionária. Muitas vezes é uma sim. mulher, mas também acontece com homens. E então, eu não consigo dizer como fazer para você produzir uma prova para você provar. Porque é uma coisa que não tem como comprovar que você teve um toque indesejado. Caso a, caso a Mas caso, né, doutora? acabar mesmo Se, acreditando no poder da sua palavra. por exemplo, num caso de, vou dar um exemplo aqui, tirem as crianças da sala, mas num caso de estupro, onde há ali o ato sexual mesmo forçado dentro da empresa, por exemplo, a pessoa tem que correr, por exemplo, para uma delegacia para fazer o exame de corpo de delito, onde vai coletar Boletim. provas, né? Então, agora, se você pega uma situação, olha que doideira isso, por isso que as empresas precisam estar atentas e investir em prevenção e educação dos funcionários, né? É uma situação onde a famosa passada de mão, sabe? Mas nós estamos falando de uma passada de mão sem querer, que a pessoa passou andando, não esbarrou. Não, nós estamos falando da passada de mão em cheio. Seja homem, seja homem com homem, mulher com mulher, independente. Passou a mão. Não tem câmera, ninguém viu. Como que prova? Então, por isso que essa análise ela sempre tem que ser feita caso a caso. Ah, não tenho como provar. Aí acho que cai no que a doutora mencionou. Vai, faz a denúncia, por quê? Às vezes já tem outras denúncias lá arquivadinhas que não deram em nada. Daí a empresa vai pegar, opa, não é a primeira vez que alguém vem denunciar isso dessa pessoa. Aí talvez não tenha provas, mas tem 5 mulheres que foram assediadas às vezes e com isso consegue, né? É, vamos dizer assim, tá mais do que comprovado que o cara praticou aquilo, né? Só que nós vemos isso e é na verdade, não é nenhuma brecha na lei, é um erro da sociedade, né? Porque nós esperamos que as pessoas sejam boas, né? Nós não esperamos que isso aconteça. Mas acaba sendo uma brecha na lei porque temos também o caso que às vezes a mulher ou o homem mente que aconteceu algo. Daí fica a palavra de um contra o outro, só que até desenrolar, você já destruiu a reputação da outra pessoa, né? Ou muitas vezes da empresa. Nós temos casos, tem filmes, tem situações dos dois lados, né? Eu até separei para dar como exemplo aqui, exemplos recentes da Petrobras, que ela demitiu, é tudo recente, isso, a Petrobras é desse ano. Ela demitiu um funcionário que ele foi acusado por 3 mulheres, então se encaixaria aí mais ou menos nessa situação. Talvez a primeira não tinha como provar, a segunda também não. Na hora que juntou a terceira lá, alguém falou: opa, peraí, deve ter alguma coisa de errado, né? O caso da Uber, apesar de que esse caso da Uber não foi no Brasil, mas eu peguei aqui como um exemplo que foram feitas entrevistas, né? Foram pesquisar com os colaboradores e 20 funcionários da Uber foram demitidos por assédio sexual. Não fala, né, o que tipo de assédio, mas é o que a doutora está mencionando aqui. Teve alguma conduta, incontinência de conduta relacionada à parte sexual, relacionada à importunação, ou enviar um vídeo pornográfico para uma pessoa do trabalho, já se enquadra aqui. Nós vemos que a Uber passou por isso. Enfim, outras empresas aqui do Brasil, nem vou citar mais empresas, vai que alguém vem atrás da gente, né, doutora? Então não vamos citar ninguém. Enfim, são coisas que a gente está falando aqui de um assunto que é comum, infelizmente, né? Não é normal, nós não podemos normalizar isso, mas infelizmente é comum, né? Enfim, essa questão do assédio, para fechar essa
janelinha, analisar caso a caso, e de todo caso, a pessoa que for vítima disso, se for vítima disso, corre pedir ajuda. Seria aconselhável que essa pessoa fosse pedir ajuda primeiro, olha isso, até para um advogado especializado na área. Por quê? Porque um especialista na área já pode aconselhar a vítima em como preservar provas ou até construir ali provas da situação, do que de fato aconteceu. Porque é muito comum também a vítima fazer a queixa para a sua autoridade ali na empresa e acabar não dando em nada. Ou às vezes entregar as provas e eles descartarem. Ou, tem câmera e sem querer querendo apagaram. Então, por isso que muitas vezes, antes mesmo de até levar para autoridades na própria empresa, seria importante procurar um advogado especialista para te ajudar nisso aí, né? Faz sentido isso? Faz totalmente sentido, com certeza. Eu aconselho nessa questão de produção de provas, se a pessoa, por exemplo, é passada de mão, falar besteira de conotação sexual, grave, coloca um vídeo para gravar. Agora, se for uma coisa realmente mais grave, como um estupro, já partir para violência com uma conotação sexual, imediatamente já faça um boletim de ocorrência, faça um corpo de delito. A gente produz uma prova, mas você tem que entender qual é o momento. Se eu estou colocando a minha vida e minha dignidade sexual em risco, então não espere, procure uma ajuda imediatamente. Sim. Bom, nós falamos aqui, demos um panorama geral falando da vítima, né? Mas vamos falar do lado da empresa e do agressor, da pessoa que cometeu o ato, né? Então, a empresa ficou sabendo, ouviu, né? Aconteceu alguma situação, a empresa passa a ter esse direito do artigo 482 da CLT. Sim? Sim, com certeza. Tem algumas divergências sobre é preciso ter uma habitualidade nessa conduta, nessa falta grave. Então, está crescendo um entendimento de que é necessária uma habitualidade, mas vai depender do caso. Os tribunais, majoritariamente, eles entendem que comprovada a falta grave, quebrou a confiança entre o empregador e o empregado, já pode demitir por justa causa, mas cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa que está sozinha no local de trabalho, decide decide abrir um site de pornografia. Ele está sozinho na empresa, nunca fez isso antes, ele é pego por algum outro funcionário, pelo posterior, assistindo pornografia. Cabe nessa pessoa demitir por justa causa, não é uma penalidade muito grande. Faz Acho que sentido. apenas uma advertência ou uma suspensão, informando que na próxima vez é demissão por justa causa. Ele considera nunca mais vai fazer isso. Agora, uma pessoa que pratica um assédio sexual contra uma pessoa, contra um funcionário, uma funcionária, esse sim merece receber uma justa causa. De cara. Exatamente, não deixar com que o funcionário que tenha sido assediado frequente o mesmo local de trabalho que o seu abusador. Tem que colocar na balança, analisar cada caso. Sim, aí eu enfatizo mais uma vez da importância da empresa, já falamos da importância da vítima, né, ter uma assessoria, mas da empresa ter uma consultoria jurídica ali para fazer essa análise, né? É muito comum nós pegarmos no escritório empresas que tomam as decisões ali na emoção sem consultar o jurídico. E daí a gente tem que descascar aquele abacaxi, né? Só que daí a besteira já está feita. Muitas vezes a empresa tinha total razão, mas agiu de forma errada, perde a razão, né? Então, Demorou para agir também, configurando o perdão tácito, igual a gente falou sim, da outra live. Lembrando que se você, por exemplo, nesse caso da pessoa que assistiu a pornografia no local de trabalho, você aplicou uma advertência ou uma suspensão, não pode depois demitir por justa causa, porque você já penalizou ele uma vez, duas vezes não pode. boa. Não pode voltar atrás depois. Por isso que é o que eu falo. Às vezes a empresa age na emoção, né? Vamos supor uma situação
Vamos pegar esse exemplo aí. Não quero colocar a doutora em saia justa aí em sinuca de bico, mas você vai se sair bem dessa. Vamos imaginar a situação em que, de fato, houve ali um assédio e podia já mandar embora por justa causa logo. E a empresa, sem consultar o jurídico, sem ter muita noção, só deu uma advertência. Dá para transformar em justa causa ainda depois? Tipo, 5 dias depois consultou o jurídico e era para ter sido justa causa. Dá para fazer essa conversão ou já era? Olha, há casos e casos. Nesse caso, eu já vi entendimentos de que, pela gravidade do fato, pode voltar atrás. E também já vi entendimentos de que já foi penalizado, não pode. Pode, tem que seguir em frente. Nesse caso, o que eu indico como profissional, como advogado? Não é justo com a pessoa que foi assediada continuar no mesmo ambiente que esse funcionário abusador. Demite, já aplicou a sua penalidade? Demite sem justa causa. Paga as verbas rescisórias dele na integralidade, só para que no futuro essa funcionária ela não alegue na justiça de que foi obrigada a conviver com uma pessoa que abusou Sim. dela, que assediou. Então, Uau. é melhor colocar na ponta do lápis. Vai ter um gasto maior? Vai. Mas você está prevenindo uma ação futura. No nosso primeiro encontro, nós comentamos que a empresa ela pode descontar do funcionário, inclusive às vezes até na rescisão, eventual dano ali na empresa, né? Algum prejuízo que Dependendo causou e tudo do mais, dependendo da situação, dependendo do contrato de trabalho, tudo certinho. E nesse caso, vamos supor uma situação onde um colaborador ele cometeu esses atos de incontinência aí, assédio, algo do tipo, isso viralizou e denegriu a imagem da empresa. Será que a empresa poderia processá-lo na esfera civil, por exemplo, por danos morais? Eu acho que sim, mas a doutora já viu algo do tipo? Faz sentido? Olha, eu nunca vi sobre isso, uma ação sobre isso. Mas eu acredito que se isso ocorreu dentro do local de trabalho, manchou a reputação e a imagem da empresa. Se ocorreu fora do local de trabalho, nem horário e nem horário de expediente, foi algo da vida íntima do funcionário, mas que foi tenebroso, eu acredito que a empresa não tenha nada ao que fazer de processar ele, por ele apenas ser um funcionário da empresa. Sim. É só se realmente aconteceu dentro do local de trabalho, no horário de trabalho. Mas temos os casos também em que a pessoa, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa grande que não vai se incomodar de nós falarmos, é só usando como exemplo, né? Funcionário do McDonald's. Ele sai com o uniforme do McDonald's e pratica um ato gravíssimo na rua, isso viraliza. De certa forma, isso atinge a imagem da empresa, né? Por ele estar uniformizado. Um funcionário vai aparecer em todas as manchetes, na Globo, em todos os jornais, funcionário do McDonald's comete tal coisa, né? Então, ao meu ver, isso seria o suficiente, não só para justa causa, então daria justa causa fácil, mas também processar ele, óbvio. Às vezes a pessoa não tem nada para pagar também, mas caberia aí um processinho aí de danos morais também. Mas como a doutora menciona sempre, e eu gosto de enfatizar, é sempre olhar o contrato de trabalho, ver se está tudo, vamos dizer assim, está tudo contido ali, as regrinhas da empresa, se tem algum manual de conduta, né, um regimento interno, um código de ética, que tudo isso vai ajudar, né, o empreendedor, a empresa, nessa tomada de decisão e também para ela decidir o que ela pode ou não pode fazer, né? Faz sentido? Faz sim, faz sentido. Nesse caso do McDonald's, por exemplo, teria que ver no contrato de trabalho quando que ele teria que vestir o uniforme. Seria dentro da empresa, antes de sair de casa? Se tiver no contrato de trabalho que ele tem que vestir antes, 5 minutos antes de entrar efetivamente no serviço, ele está antes com a roupa da empresa, praticar um ato libidinoso. Daria, sim, uma bela Uma indenização. brecha, né? É, Sim. Em resumo, as pessoas até brincam que nós advogados sempre temos uma resposta pronta, né? Mas sempre depende, caso a caso, tem que ser analisado caso a caso.
Pessoal, me desculpem, mas isso não é clichê de advogados, isso é verdade. Para que a lei possa ser aplicada, seja a seu favor, a favor de uma empresa, a favor do fulano ou do ciclano, nós temos sempre que analisar caso a caso. Às vezes é uma vírgula, né, que muda ali, às vezes é um olhar diferente, já não é igual, né? Bem como nós vemos o nosso judiciário muitas vezes julgando casos idênticos, julgando de formas diferentes, né? Então, por isso que você, cidadão, você empreendedor, tem que saber que é sempre analisado caso a caso, nós fazemos essa análise e a justiça sempre também vai ter opiniões aí que muitas vezes não vão agradar nem ninguém, né? Bom, você mencionou duas situações, nós falamos aqui da incontinência de conduta, então o pessoal já decorou, é sempre algo relacionado a sexo, algo sexual, seja um ato, seja um vídeo, um comentário, o pessoal já entendeu. Então, teve uma situação dessa, opa, pode ser que tenha uma justa causa aí. E a segunda situação aí que você mencionou, qual que é? A segunda situação é o mau procedimento. Ele não está relacionado à sexualidade, mas a toda conduta praticada pelo empregado que se distancia daquilo que é bom e correto, por meio de atitudes desrespeitosas, incorretas, violando tanto a legislação quanto normas, regras internas da empresa. Comportamentos agressivos, as regras do bom costume, perturbação do ambiente de trabalho, com pegadinhas maldosas, maliciosas, brincadeiras inconvenientes, que possam ofender os colegas de trabalho. Também, dormir durante o serviço, praticar sabotagem do trabalho, incentivar o colega a fazer o trabalho de qualquer jeito. Poxa vida, faz de qualquer jeito, no final do mês você vai receber o seu salário de qualquer jeito. Não. Esse seria o mau procedimento. Caraca, então aí a gente já sai da esfera ali sexual e abre um leque gigantesco de situações que o empresário ele pode ficar de olho ali nos seus colaboradores e pode ser que encaixe em alguma coisa aí, né? O que eu queria atentar para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir é que a lei ela não é clara, né? Perceba que a doutora nos traz a letra da lei, o que a lei fala, mas percebe o leque que abre de situações que pode ser. Por isso que é importante o empresário ele sempre ter uma assessoria ali para diante das situações, algum especialista conseguir fazer essa leitura. Isso não é, isso dá, isso não dá. Mas vamos lá, pegando aqui agora o mau procedimento. Vou levantar duas questões. Primeiro, muito importante a empresa ter um código interno, um regimento de conduta, como a gente tem enfatizado aqui, né? As normas da empresa. Por quê? A lei, pelo que você falou, ela já é clara que esse mau procedimento ele pode ser o mero descumprimento ali de uma norma da empresa. Então, não pode fumar na empresa. O cara é pego fumando. Pum, cartão amarelo. Foi pego fumando de novo, já deu habitualidade. Pum, cartão vermelho, justa causa por mau procedimento. É isso? Tem que, mais uma vez, tem que levar em conta o procedimento. Por exemplo, se a pessoa é proibido fumar, é um funcionário e ele trabalha no posto de gasolina. Imagina, não pode. Tem que realmente verificar a natureza do caso. Nesse caso, um funcionário fumando, justa causa. É proibido por lei. É proibido o regimento interno. Sim. De todas as formas. Mais grave, né? Exatamente. O lugar onde você produz alimentos, é proibido você fumar nesses locais. Então, mais uma vez, justa causa. Agora, se você vai ter um funcionário, aí eu gosto de cigarro, então aqui na minha empresa, não é para ninguém fumar, mas a pessoa não está fumando no local longe, na janela, não vai colocar em risco nenhum arquivo, a pessoa o chefe vê o funcionário fumando, mas eu não gosto, então vou demitir você. Tem que ter bom senso, tem que analisar cada caso. Aí nesse caso entra a habitualidade. Se isso está nas normas da empresa, que não pode fumar lá, independente se vai trazer risco ou não, e a pessoa age com habitualidade, desrespeitando essa norma, justa causa. Faz sentido?
Olha, fazer sentido faz, mas a gente pode acabar na justiça do trabalho derrubando essa regra interna da empresa, porque ela não é perpétua, ela não é para sempre. Ela não, às vezes tem regras internas da empresa que podem ser passíveis de revisão. Então, Legal. novamente, cada caso é um caso. Sim, mas aqui acho que a gente tem que partir do seguinte ponto de partida, né? Saímos do seguinte ponto de partida, que nós já até falamos sobre isso, nós informamos as pessoas sobre isso, daquela seguinte questão, né? Minha empresa, minhas regras. Sim e não, né? Qual que é a questão? A empresa ela pode definir as suas regras, nas suas normas de conduta, no seu código de ética, independente, igual a gente falou, independente se isso é questão legal ou se é mero gosto do empresário. Porque sim, a empresa é dele. Se ele não quer que ninguém vá de camiseta azul trabalhar, ele pode pôr isso lá, desde que ele disponibilize os meios para que as pessoas cumpram isso. Ponto. Então, a partir do momento em que a pessoa descumpre e tenha a habitualidade, eu acho que a lei ela dá todo o respaldo e dá esse cheque para o empreendedor, que é isso que nós estamos falando, né? Esse poder do empresário, dele mandar por justa causa. Aí, óbvio, com uma boa assessoria jurídica, a gente vai sempre informar. O funcionário ele vai poder recorrer a isso. É direito do funcionário também. Até o próprio assediador, ele pode entrar na justiça e recorrer. Então, só que até acontecer isso, o fato é que a empresa tem esse poder. E acho que é isso que a gente precisa enfatizar. Agora, a empresa ela não tem esse poder quando ela não tem um código de ética, as normas da empresa bem definidas, um contrato de trabalho bonitinho, não tem como provar nada. Aí fica difícil, né? Aí é o famoso me ajuda a te ajudar. Me dá mais um exemplo de mau procedimento. O que a gente pode, para a gente fechar esse ciclo aí? Um que é bem atual, que ocorre com muita frequência, é pessoas da área de saúde que trabalham no esquema 12 por 36 durante os expedientes estarem dormindo. Isso é o que ocorre bastante. É um ato de mau procedimento. Dormir no trabalho? Sim, fora do período de descanso, porque eles têm direito a um período de descanso, mas, ai, nossa, não tem ninguém aqui, não está aparecendo nenhum chamado, a pessoa é encontrada depois dormindo. Mas por que você está dormindo? Está no seu período de descanso? Não, mas está vazio, ninguém tem que estar acordado. Uau, Nesse caraca. E nisso aí, agora vamos fechar só essa questão da habitualidade. Precisa ter habitualidade ou sempre analisar caso a caso? O que a doutora diz? Eu preciso encontrar a pessoa dormindo várias vezes ou na primeira eu já posso cartão vermelho? a doutrina de jurisprudência entende que apenas uma vez, bem, está começando a entender desse jeito. Já foi pego uma vez, por exemplo, desse caso, mas eu acredito, eu e alguma parte, outra parte dessa tese, que tem que ter uma habitualidade, uma reiteração dessa falta grave, uma reiteração de vir ocorrendo algumas outras vezes. Porque ele não é tão ruim, na minha opinião, ele é ruim, mas ele não é tão ruim quanto a outra hipótese que a gente comentou, a incontinência de conduta. Mas, dependendo, novamente, cada caso é o caso. Uau. Você incentivar uma pessoa a fazer um trabalho péssimo, para mim é justa causa. Mas você, por exemplo, só atrapalhar um dia de trabalho, você levar um puxão de orelha, e nunca mais vai se repetir, aí eu acho que não cabe justa causa. Tem que analisar realmente cada Sim. caso, conversar com o advogado, ter uma assessoria jurídica para entender como tem que se demitir ou não, se vai ser passivo de reversão lá na frente. É isso. Além da advertência, a empresa pode, dependendo do caso, dependendo das suas normas, pode aplicar uma suspensão, né? Sim, advertência, suspensão, último caso, demissão. E na suspensão dói um pouco no bolso também do funcionário, não dói? Porque daí ele não Sim, recebe aqueles dias, né? o período que ele fica afastado, ele fica sem receber o salário. Então
muitas vezes, como a doutora mencionou, numa situação aí que logo de cara talvez não configure ali a justa causa, dependendo uma suspensão, já seria ali para educar o funcionário, ele nunca mais vir a cometer aquele ato, né? Bom, para fechar minha fala, acho que já entregamos um bom conteúdo para o pessoal aqui. O que para mim fica muito claro, doutora, é o seguinte: tanto para a vítima quanto para a empresa, a importância da comprovação, né? Por isso que é muito importante, e hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, na era tecnológica, então hoje é comum isso e é fácil. Então acho que as empresas precisam investir nessa segurança, colocando câmeras em lugares que podem ser colocadas câmeras, ter uma fiscalização dentro do legal, bacana ali do ambiente de trabalho, para proteção dos próprios colaboradores. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o funcionário que ele não tem nada, não deve nada, então não tem o que temer, ele vai se sentir mais seguro, sabendo que ele está ali numa empresa, numa recepção, e tem uma câmera ali para proteção, né? Então eu vejo que isso é muito importante, essa questão da comprovação, tanto para ver se um fato existiu mesmo, ou se era uma fake news, né? Uma falsa acusação. Então eu acho que é muito bom a gente deixar esse alerta aqui para as pessoas de tentar ao máximo se precaver com isso. Você é empreendedor? Tenta investir nisso. Óbvio, procura aí uma assessoria para ver o que pode ser feito, o que não pode, né? Aonde pode pôr câmera, onde não pode. O, o que e quem você pode fiscalizar, o que não dá. Então é bom ter essa noção. E uma dica prática que eu deixo para você aqui, que já orientei vários clientes nossos em situações, é a questão da testemunha. Vou demitir uma funcionária embora. E às vezes a funcionária pode causar um problema ali dentro da sala. Chama alguém junto, uma testemunha. Senão, dá uma louca lá no colaborador ou na colaboradora, vai te acusar de alguma coisa. Não, opa, tem uma testemunha. Então, nunca faça algumas coisas na empresa sozinho ou sozinha. Sempre com alguém junto. Inclusive, Principalmente quando vai dar, né, um feedback para funcionário ou demissão. inclusive, na demissão por justa causa, é muito comum você ter duas testemunhas nesse mesmo papel da demissão, que você está orientando o funcionário, fazendo com que ele entenda o que ele fez, qual falta grave ele cometeu, e ele está sendo demitido. Sempre tem, sempre tem não. Na maioria das vezes, que também é duas testemunhas para poder assinar o papel também. Uau! Aí, ó, fantástico. Bom, encerramos por hoje, doutora. Partimos para o próximo conteúdo na próxima semana. Creio que o pessoal aí já está cheio de informações na cabeça. Demos bastante coisa aí para o pessoal pensar. E é isso. Nossa missão é essa: levar conhecimento aí para os empreendedores, para os colaboradores, para as pessoas, para saberem, né, os seus direitos. Acho que esse é um dos nossos papéis. Pode fazer sua finalização e já encerramos por hoje aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. E na semana que vem vamos ter mais uma falta grave para a gente analisar, o inciso 3. E continue seguindo tanto eu quanto o Dr. Rafael. A gente sempre está postando conteúdo, tanto na área de direito empresarial, que é o foco do Dr. Rafael. O meu foco é mais direito previdenciário, trabalhista, família. E hoje eu postei um reel sobre direito do consumidor. Se pode ou não, é obrigado a pagar a multa por perder a comanda. Isso Tá é polêmico, bem hein? legal, bem polêmico, tá bem interessante. Então, corram para seguir a gente. Se você me segue, siga o Dr. Rafael, que ele sempre está postando conteúdos muito interessantes. E se você não me conhece, veio aqui por conta do Dr. Rafael, me segue para ter mais dicas jurídicas, que é a minha meta. Toda semana uma dica. Isso aí, doutora. Parabéns, parabéns aí. Tamo junto. Pessoal, é isso. Continue conosco. Esse vídeo vai ficar salvo em todas as redes sociais possíveis. Aqui no Instagram, logo logo vai estar no YouTube. Então, assim que você assistir, dá o seu joinha, o seu coraçãozinho e compartilha com alguém que você gosta, algum empreendedor, alguma pessoa que vai se identificar com esse conteúdo. Fechou? Procurem sempre um especialista. Precisou de ajuda, procure um especialista para te ajudar.
Até a próxima, meu povo. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Semana que vem estamos aqui de novo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.